Olá, eu sou o Lucas e junto com o José e o Jorge a gente realizou essa análise do ciclo de vida e redesign de um banco de praça, né? Então aqui a gente criou uma demanda fictícia, né? A gente considerou que a Prefeitura do Rio de Janeiro, que está realizando a expansão do Porto Maravilha, eles necessitavam então de 100 bancos para uma área e que esses bancos fossem da forma mais sustentável possível. Então eles contrataram, no caso, a gente que seria de uma empresa de Niterói. Bom, e aí para isso a gente analisou um modelo antigo, né? Um modelo que a gente usou como base ali, fez a modelagem desse modelo e realizou todo o cálculo do ecoindicador. E a gente notou os problemas principalmente na etapa de pré-produção e do descarte, no ciclo de vida desse produto. Então, pensando numa solução, a gente pensou muito na troca de materiais, né, para esse redesign, tendo em vista que a etapa de pré-produção e do descarte estão muito ligadas ao material, né? Então a gente pensou em usar materiais mais recicláveis. A gente também trouxe alterações para que se adequam mais às normas ergonômicas e antropométricas e que ficariam um pouquinho mais bonitos esteticamente, mas é, a gente ainda manteve o banco bem fiel ao modelo que a gente usou como base. Então, na etapa de pré-produção, né, a gente, considerando os materiais que a gente substituiu, para as ripas de madeira a gente usou o PET, né, para fazer essas ripas. Para fazer a base, que era de ferro fundido, a gente pensou então usar o alumínio, justamente por essa questão de reciclagem. E aí na parte para unir as partes, né, a gente utilizou o aço inoxidável, né, no caso para os parafusos e porcas. Na etapa de produção desse banco mais sustentável, a gente considerou a extrusão do alumínio, a soldagem para unir essas partes de alumínio e aí já fazer aquela base do banco. E para as ripas de PET a gente pensou na injeção de plástico. Bom, para a distribuição, a gente considerou aí que, tendo em vista que é uma demanda alta, né, de 100 bancos, o peso, como a gente considerou que seria o caminhão, né, o meio de transporte, a gente percebeu que o peso ele excederia o limite do caminhão, né, que é esse 16 toneladas. Então, tanto por isso e tanto pelo fato de que também o volume dos bancos montados, tendo em vista que a gente pensou que eles também seriam transportados montados, ambos excederiam o limite do caminhão, então nesse caso serão necessárias 2 viagens, né? Que basicamente a gente considerou a distância Niterói-Rio. Bom, no uso, a gente entende que esses materiais são materiais que não necessitam de muita manutenção nem de reparos, então a gente não considera nenhum aspecto de uso nesse caso. E, enfim, chegamos ao descarte e basicamente seria reciclagem, né? A gente entende que esse processo de desmontagem ali das partes com porca e parafuso facilita a desmontagem do produto, e separar aí as partes de alumínio e PET, que é um ganho interessante, né? E a gente basicamente a gente adotou aí esses materiais justamente pensando nesse processo de reciclagem no momento do descarte. Então a gente chega aí ao cálculo do nosso ecoindicador, que, bom, ele basicamente atingiu aí o que a gente estava buscando, né, que era uma melhora na etapa de pré-produção e do descarte também. É legal considerar ali e perceber que também no uso, a gente em relação ao modelo antigo, houve um ganho também, pelo fato de a gente justamente não ter considerado nenhum tipo de aspecto ali, né, durante o uso, mas os principais ganhos mesmo foram na pré-produção e no descarte. Então,
atingindo aí com o que a gente vinha buscando no momento do redesign desse banco mesmo, né? E assim, pensando numas melhores que poderiam vir a acontecer ainda nesse produto, tentar torná-lo ainda com menor impacto, poderia vir uma melhora aí no processo de produção, porque a gente percebeu que o indicador ali no processo de produção está alto, ele inclusive está bem mais alto do modelo inicial, né? Tendo visto que tem esses processos aí de soldagem, extrusão, injeção de plástico. Então seria muito maneiro talvez inovações tecnológicas e novos processos, né? Processos que poderiam talvez substituir os processos que a gente escolheu ali, né? Então seria interessante, né? Processos talvez menos impactantes, enfim, teriam um menor impacto, né? Seriam processos mais sustentáveis, então seria interessante aí você ter essas inovações tecnológicas justamente para melhorar essa etapa da produção. E é basicamente isso. Muito obrigado.